Nesta aula, faremos uma introdução à transformada de Fourier, uma das ferramentas mais importantes nas áreas de engenharia, matemática, física e computação, e indispensável ao processamento de sinais, em particular ao processamento de imagens e vídeos. Nessa aula, faremos uma derivação intuitiva dessa importante ferramenta matemática. Para motivar o nosso estudo da transformada de Fourier, iniciaremos com a observação de que uma imagem pode ser decomposta em um conjunto de funções senoidais e a transformada de Fourier provê o mecanismo adequado para se obter tal decomposição. Nessa animação, observamos a reconstrução incremental de uma fotografia em tons de cinza a partir de funções seno e cosseno de várias frequências e obtidas por meio da transformada de Fourier. Notem que, à medida em que funções com frequências progressivamente mais altas são incorporadas, os detalhes da foto vão se tornando cada vez mais nítidos. O mesmo processo pode ser aplicado a imagens coloridas. Neste caso, como a transformada de Fourier se aplica a funções escalares, os processos de decomposição e reconstrução precisam ser aplicados separadamente a cada um dos canais da imagem. Bom, conforme eu mencionei, nós podemos fazer decomposição de imagens usando várias funções senoidais e nós vamos então aqui ilustrar esse processo progressivamente para o caso do cameraman. Observamos então da esquerda para a direita e de cima para baixo a imagem obtida acumulando-se então senoides, ou seja, funções senos e cossenos de várias frequências, até atingirmos então ao final a reconstrução completa da imagem do cameraman. Aqui nós podemos observar o processo de reconstrução de uma imagem passo a passo, a partir da inclusão de frequências progressivamente mais altas. Partindo-se então de uma imagem com frequência zero, uma imagem constante, à medida em que acrescentamos mais e mais componentes, mais e mais senos e cossenos, nós vamos gradativamente recuperando então a aparência da imagem desejada. Okay? E essa possibilidade de decompor um sinal em várias frequências e poder operar diretamente sobre cada uma delas, que dá então à transformada de Fourier o seu grande poder analítico e de processamento. Para caracterizar o contexto no qual a transformada de Fourier se insere, nós vamos iniciar pela noção de função periódica. Uma função periódica é aquela que se caracteriza por se repetir indefinidamente, e ela pode ser então representada por um único período. Bom, é interessante pensarmos em um período de uma função periódica no intervalo angular de 0 a 2π. Nesse caso, nós poderíamos pensar em associar cada período a uma partícula que completa um ciclo em torno de uma circunferência. Vamos então introduzir os conceitos de velocidade angular, período e frequência que serão utilizados ao longo da aula de hoje. Seja ω dado por 2π sobre t, a velocidade angular, também conhecida como frequência angular, associada à partícula que se desloca ao redor do círculo unitário. Velocidade angular é expressa, então, em radianos por segundo. T corresponde ao período, ou seja, o tempo em segundos, necessário para que a partícula dê uma volta no círculo unitário. A recíproca de t, conhecido como frequência e expressa em Hertz, caracteriza então o número de ciclos que a partícula faz a cada segundo. Aqui nós podemos observar então as noções, os conceitos de seno e cosseno. As funções seno e cosseno
cujo argumento é um ângulo. Dada a partícula que se desloca ao longo da circunferência, se considerarmos então esse segmento vermelho que vai do centro do círculo até a partícula, a sua projeção no eixo vertical caracteriza então o seno, o valor da função seno. Como trata-se do círculo unitário, então esses valores variam de -1 até 1. Já a função cosseno corresponde à projeção deste mesmo segmento no eixo horizontal. Notem que nós podemos agora definir uma expressão a partir da velocidade angular, 2π sobre t, vezes o tempo. Notem que, como o argumento da função cosseno é um ângulo, e aqui nós temos a velocidade angular representada por ângulo sobre período, ao multiplicarmos por tempo, nós obtemos novamente uma expressão em ângulo. Né? Então, ômega de t corresponde então ao nosso ângulo θ. Bem, notem que nós observamos aqui ao longo da animação a progressão desse sinal periódico, seno, e também no sinal periódico cosseno. Né? O período 0 a t, então, define uma revolução, uma volta no círculo unitário. E o que nós podemos ainda fazer é multiplicar o argumento desta função, o valor de ômega-t, ou 2π sobre t vezes t minúsculo, por uma constante k. Ao fazermos isso, nós estaremos incrementando a velocidade angular e, portanto, obtendo o maior número de voltas por unidade do tempo, o que implica, em outras palavras, dizer que estamos, então, aumentando a frequência da nossa função periódica. Tá? Uma importante observação é que a soma de funções periódicas cujas frequências sejam múltiplas inteiros de uma dada frequência fundamental é também periódica. Assim, considere, por exemplo, a situação de uma função periódica que tem período t. Considerando, então, outras funções periódicas cujas frequências sejam múltiplas inteiras desta mesma frequência fundamental, nesse caso, a função completa 2 ciclos no intervalo de 0 a t, 3 ciclos e assim sucessivamente, a soma dessas funções, no caso desses 3 exemplos mostrados aqui, né, é também periódica. Temos à esquerda a ilustração para o caso da função cosseno e aqui à direita o caso análogo para a soma de funções seno. Uma outra importante observação é o fato de que a integral da função cosseno no intervalo de 0 a t para quaisquer frequências, né, neste contexto em que t representa o período associado à frequência fundamental, esta integral será zero, tanto para o caso do cosseno quanto para o caso do seno, e nós faremos uso desta importante observação mais adiante na aula de hoje. Uma pergunta que surge no caso é, bom, dada uma função periódica, é possível decompô-la em seus vários constituintes? Como fazer isso? A transformada de Fourier nos oferece o mecanismo, a ferramenta apropriada para obter esta decomposição, descobrir quais são as frequências que participam, que compõem então o sinal em questão, além das contribuições de cada uma, ou seja, as amplitudes de cada uma destas funções componentes. Nós veremos isto, como obter tal decomposição a seguir. Qualquer função periódica pode ser representada como uma combinação linear de senos e cossenos de várias frequências.
Esta soma de infinitos termos é chamada de série de Fourier e cada termo da série é escalado por um coeficiente, aqui representado por AU ou BU, que define a amplitude da função cosseno ou seno correspondente. Note que a utilização de uma soma com infinitos termos garante que qualquer função periódica possa ser representada por meio dessa formulação. Caso a função f de t contenha uma máxima frequência, em outras palavras, caso f de t seja limitada em frequência, ela pode ser representada exatamente por meio de uma soma contendo um número finito de termos. Muito embora estejamos interessados na representação e manipulação de sinais bidimensionais, no nosso caso, imagens, iniciaremos nossa discussão utilizando sinais 1D para simplificar a apresentação dos conceitos e a derivação de expressões. Oportunamente, estenderemos as formulações para sinais 2D. Visto que cosseno de zero é igual a 1 e seno de zero é igual a zero, a expressão da série de Fourier pode ser reescrita como mostrada abaixo. Tal reescrita será conveniente para algumas manipulações que faremos a seguir. Aqui, os coeficientes AU e BU são chamados de coeficientes de Fourier. As funções seno e cosseno constituem as funções de base da representação, t corresponde ao período da função periódica f de t, e u é um índice que representa os múltiplos da frequência fundamental 1 sobre t. Frequentemente, utilizamos a notação f de t para representarmos funções 1D definidas no tempo, como sinal de áudio. Para sinais 1D definidos no domínio espacial, como por exemplo uma linha de pixels em uma imagem, utilizaremos a notação f de x. Notem que também podemos reescrever a expressão para a série de Fourier em termos da velocidade angular ω, tornando-a assim mais compacta e, portanto, mais conveniente para realizar algumas manipulações. Ao longo da disciplina, utilizaremos essas duas expressões de forma intercambiável. Será que a série de Fourier realmente funciona? Por que seria isso, né? A resposta para essas perguntas está, então, nas funções pares e ímpares. Uma função par é uma função descrita como f de t igual a f de menos t. É importante salientar que uma função par ela não precisa ser simétrica com relação à origem. Tá? Então, aqui um exemplo de função par que não é simétrica com relação à origem. A função cosseno de ωt mais k, né? Ela produz os mesmos valores que cosseno de menos ωt mais k, ou seja, f de t igual a f de menos t. E aqui, então, nós temos uma representação gráfica dessas duas funções. Bom, vocês podem perceber que a função em si, aqui são as duas funções, note que elas vão produzir, então, os valores que são simétricos, muito embora as funções, cada uma delas em si, não seja simétrica com respeito à origem. Já o conceito de função ímpar é dado por f de t é igual a menos f de menos t. Bem, qualquer função ela pode ser decomposta em uma componente par e uma componente ímpar. Por exemplo, dado uma função f de t, nós podemos escrever a sua componente par do seguinte modo. A componente par é dada por 1/2 de f de t mais f de menos t. Note que, no caso de funções pares, f de t igual a f de menos t. E no caso de funções ímpares, f de t é igual a menos f de menos t. Portanto, ao somarmos esses dois termos, nós preservamos as componentes pares da função e nós eliminamos as componentes ímpares. Como temos duas vezes as componentes pares, a gente precisa então dividir por 2. De modo semelhante,
a componente ímpar da função f é dada por f de t menos f de menos t. Notem que, no caso da função ímpar, f de t é igual a menos f de menos t. Portanto, aqui nós estaríamos somando, né, duas vezes a componente, teríamos duas vezes a componente ímpar, e estaríamos então cancelando a componente par dessa função. E, naturalmente, precisamos dividir por 2. Tá? Então, vamos aqui a um exemplo simples, uma função que não é par nem ímpar, né? Note uma parábola que tem, então, raízes 0 e 2. Esta função é descrita como g de t igual a t ao quadrado menos 2t. Lembrando, foi obtida a partir das duas raízes 0 e 2. Tá? Bem, se aplicarmos esse mecanismo para fazer então a decomposição de G em sua componente par e sua componente ímpar, note que obtemos então para a componente par o seguinte: o meio de G de t mais G de menos t. Como G de t é t ao quadrado menos 2t, aqui está a função original, e G de menos t, então, resulta nessa expressão. Note que este termo será cancelado, ficaremos com 2 vezes t ao quadrado, que dividido por 2, então, resulta em t ao quadrado. Já a componente ímpar é dado por G de t menos G de menos t. Neste caso, o termo quadrático será cancelado, teremos menos 4t dividido por 2 e, portanto, menos 2t. Ok? Esse pequeno exemplo é apenas para ilustrar o fato de que uma função ela pode ser decomposta e, portanto, reconstituída a partir da soma de sua componente par e sua componente ímpar. Ok. Então, o que isso tem a ver com a nossa série de Fourier? O fato de que funções periódicas pares elas podem ser representadas como uma série de funções cosseno escaladas em múltiplas frequências. Por sua vez, uma função ou funções periódicas ímpares, elas podem ser representadas como uma soma, né, uma série, uma soma infinita de funções seno escaladas, também representadas por múltiplas frequências. E aí sim, então, dado uma função periódica em geral, tratada ali como para representação na série de Fourier, a sua componente par ela será representada por um conjunto de funções cosseno e a sua componente ímpar será representada então por uma soma, por uma série de funções seno. Notem, entretanto, muito embora hoje e nas próximas aulas nós estaremos sempre falando em funções de base seno e cosseno, mas lembrando que a função seno apenas pode ser obtida a partir da função cosseno por um shift, né, por uma alteração de fase e vice-versa. Então, nós podemos representar, em princípio, qualquer função periódica como uma soma de apenas funções cosseno ou apenas funções seno. Então, temos aqui uma representação visual para essa decomposição da série de Fourier. Uma função mostrada em vermelho é decomposta como a soma de várias funções mostradas em azul. E aí, nós temos agora, dadas essas funções, um valor associado à amplitude de cada uma dessas ondas, e esses representam exatamente os coeficientes de Fourier. Como a gente estava tratando aqui de uma onda que é caracterizada como uma função ímpar, esses coeficientes representam, então, os coeficientes das funções seno. Tá? Então, novamente,
a função original em vermelho, a sua decomposição em várias funções periódicas, nesse caso, um conjunto de funções seno, e as amplitudes associadas a cada uma dessas ondas, e, portanto, a representação da transformada de Fourier seria, então, essa representação bastante compacta, utilizando apenas os coeficientes aí mostrados. Ok. Bom, mas será que a gente consegue representar por meio de funções suaves, como seno e cosseno, funções arbitrárias? Então, vamos considerar aqui o exemplo dessa onda quadrada, uma função semelhante à que nós vimos há pouco, né? Ainda que apenas uma aproximação dela. E aí nós podemos, sabemos que essa é uma função ímpar, por exemplo, aqui temos 0, o elemento aqui à esquerda seria, por exemplo, aqui assumindo 1, seria menos 1, e assim vai. Essa função é de fato espelhada de forma negativa com relação à origem, e, portanto, uma função ímpar. A gente já sabe agora que ela será representada apenas por componentes de senos, né? Mas vamos lá. Então, os coeficientes da função cosseno serão todos zero. Para o caso das funções seno, uma vez que a gente aplica a transformada de Fourier, nós obtemos esses resultados. Eu estou já apresentando aqui para vocês isso. Então, os coeficientes das funções seno serão dados por 1 sobre u, lembrando que u é o múltiplo inteiro da frequência fundamental, caso u seja um número ímpar, e o coeficiente será zero caso o múltiplo inteiro da frequência fundamental seja par. Então, a primeira aproximação é dada por g de x igual a seno de x, ou seja, 1 sobre 1 seno de 1x. Aqui já considerando três termos, seno de x mais 1/3 de seno de 3x, mais 1/5 de seno de 5x. E nós vemos então que a aproximação ela vai convergindo para a onda quadrada aqui mostrada, né? Então, aqui temos uma representação com 26 termos, né? De 1, u variando de 1 até 51, mas lembrando que apenas os termos ímpares contribuem, visto que os coeficientes BU, quando U é par, são iguais a zero. Então, esse é um exemplo que serve para ilustrar o fato de que mesmo funções que não são nada suaves podem ser representadas, então, como somas de senos e cossenos. E aqui nós temos uma animação ilustrando, então, o processo de reconstrução da onda quadrada a partir das várias componentes mostradas anteriormente, né? Neste caso, nós temos apenas seno de x. Aqui, então, com o componente de 1/3 de seno de 3x. Notem, esta partícula, digamos assim, nessa circunferência verde, ela tem uma frequência 3 vezes maior do que a amarela e tem também uma amplitude, né? O seno associado tem uma amplitude 3 vezes menor, né? De 1/3. E aqui, sobre essa, acrescentando então agora o 1/5 de seno de 5x, 1/7 de seno de 7x e assim sucessivamente, a gente vai então convergindo para o resultado da onda quadrada. Nós vamos agora então construir uma analogia com o espaço vetorial que vocês conhecem já bastante bem. Então, essa então será uma analogia que é bastante importante para entendermos o que faz a transformada de Fourier e sua inversa. Então, considerem a base canônica do espaço vetorial R3, aqui representada por esses três vetores, V1 com coordenadas 1, 0, 0, V2 coordenadas 0, 1, 0 e V3 0, 0, 1.
aqui representados, né? Então, num contexto como esse, nós podemos ter agora um vetor W. Esse vetor W pode ser expresso como uma combinação linear dos vetores da base, e para obter os coeficientes respectivos, tudo que a gente precisa fazer é projetar o vetor W nos vetores da base. Nesse caso, obtemos coeficientes α1, α2 e α3, que correspondem exatamente às componentes, né, desta combinação linear. Notem que a operação de projeção para obter esses coeficientes é feita pelo produto interno, ou produto escalar. Então, o valor de αs é obtido utilizando-se, então, o produto escalar entre o vetor W e o vetor de base da Vs. Isso pode ser representado de forma mais detalhada pela seguinte expressão. Bem, uma vez que dispomos desses coeficientes, nós podemos reconstruir exatamente o vetor W como uma combinação linear dos vetores de base, cada um escalado respectivamente pelo seu coeficiente, o coeficiente que foi obtido ao projetar-se W sobre o vetor em questão. Okay? Então, nós chamamos o processo de obtenção dos coeficientes de um processo de análise, e o processo de reconstrução nós chamamos de síntese. E representamos de maneira bastante compacta o vetor W apenas pelos coeficientes α1, α2 e α3. Notem que, naturalmente, essa representação só é válida assumindo, então, que a base é constituída dos vetores V1, V2 e V3. Né? Caso a base seja modificada, seja uma outra base, esses coeficientes já não representarão mais o vetor W e sim um outro vetor. Então, notem que é uma representação compacta, mas que assume implicitamente o conhecimento da base vetorial em questão. Bem, o processo de utilização da transformada de Fourier e sua inversa é análogo ao processo de análise e síntese, respectivamente. Então, enquanto nós trabalhávamos em álgebra linear, né, com esses espaços vetoriais, aí como R3, etc., onde os elementos de base são vetores, no contexto funcional, nós precisamos então trabalhar com o espaço funcional, né, para representar os nossos sinais, as nossas imagens são funções, e, portanto, as funções de base são funções, quer dizer, os elementos que formam a base de um espaço funcional são funções. E assim, a transformada de Fourier, ela vai projetar o nosso sinal, que vem a ser uma função, em um conjunto de funções de base, que vocês já sabem, trata-se das funções seno e cosseno de frequências variadas, né? E a transformada inversa, ela faz a função de síntese. Ela recupera o nosso sinal original a partir de uma combinação linear dos coeficientes, aqueles AUs e BUs, pelas respectivas funções de base. Ou seja, a série de Fourier é esse nosso processo de síntese, de reconstrução, enquanto que o operador, a transformada de Fourier, ele é um operador de projeção, que vai nos dar os coeficientes correspondentes, certo? E também, assim como no caso do espaço vetorial, nós vamos ter uma representação bastante compacta que consistirá apenas dos coeficientes associados às várias funções de base, porque elas são assumidas fixas. Bem,
Tendo esse entendimento, a pergunta que surge naturalmente é: como que nós podemos recuperar os coeficientes A e As e Bs, então, da representação da série de Fourier? Bem, lembrando que a nossa expressão, vejam que agora eu estou representando f de x, substituir x então por, ou melhor, substituir t por x, tá? Então, notem que dada essa expressão, e lembrando o que nós falamos anteriormente, que a integral das funções cosseno e seno, nesse intervalo de 0 a t, onde t é o período associado à frequência fundamental dessa função f de x, assumida a ser periódica e com período t, né, esta integral é igual a zero. Logo, se nós calcularmos a integral de f de x de 0 a t, estaremos calculando a integral de toda essa expressão. E lembrando que a integral da soma é a soma das integrais, o que vai resultar desse processo é que a integral de f de x de 0 a t é igual a t vezes a zero. Por quê? Porque nós vamos ter apenas a integral de 0 a t de a0 dx. E a integral de 0 a t de a0 dx é, naturalmente, t vezes a0. E, portanto, nós podemos obter o valor de a0, né, simplesmente dividindo os dois lados da equação por t. Okay? Então, obtivemos o primeiro coeficiente da nossa série de Fourier. Tá? A pergunta agora é o seguinte: e como fazer para obter os demais coeficientes? Obtivemos o primeiro, mas, de acordo com a nossa representação, ainda serão necessários obter infinitos coeficientes. Como fazer isso? Para entender como nós podemos obter os demais coeficientes, nós vamos voltar à nossa analogia com os espaços vetoriais. Lembrando que dois vetores W e V pertencentes ao espaço vetorial Rn, eles são ortogonais se o produto interno, o produto escalar entre eles for zero. De forma análoga, no espaço funcional, duas funções ax e bx, elas são ortogonais em um intervalo AB se a integral de A a B do produto ax-bx for igual a zero. Tá? Então, essa definição nos dá, então, a chave para encontrarmos funções que sejam ortogonais. E assim como no caso de vetores, né, do espaço vetorial, foi importante utilizar vetores ortogonais, mais ainda, vetores ortonormais, para que facilitasse enormemente o processo de projeção e reconstrução, para que os elementos sejam independentes entre si, assim também nós faremos no caso de funções. Bom, vamos então adotar funções ortogonais como as funções de base do nosso espaço funcional para fazermos as projeções. E é exatamente o que as funções cosseno e seno são. Elas são funções ortogonais entre si, e é isso exatamente a razão, essa é a razão pela qual elas foram escolhidas por Fourier para servir então como base para essa representação. Então, funções cosseno de diferentes frequências, elas são ortogonais entre si no intervalo de 0 a t. Vamos ver isso aí. Tem aqui então a função cosseno de ômega-t, a função cosseno ao quadrado de ômega-t, ou seja, o produto de cosseno de ômega-t vezes cosseno de ômega-t. Aqui nós temos cosseno de ômega-t vezes cosseno de 2 ômega-t, ou seja, produto de duas funções com frequência cosseno, mas com frequências diferentes, 3 ômega-t vezes ômega-t, etc.
o que nós podemos observar agora intuitivamente é o seguinte: no caso, por exemplo, do produto cosseno de ômega-t vezes cosseno de 2 ômega-t, vocês podem observar aqui esses elementos onde temos áreas abaixo e acima da curva. Notem, esse aqui é o ponto, né, zero. Tá? Então, e esses valores vão se cancelar naturalmente, produzindo uma integral zero. O mesmo vocês podem observar nessa construção. Já no caso do produto de cosseno de ômega-t por ele mesmo, notem que agora todos os valores estão acima, são positivos, estão acima dessa linha zero aqui. E observe-se, portanto, que nesse intervalo de 0 a t, isso a gente já pode adiantar, né, de 0 a t, a área sobre essa curva corresponde exatamente metade da área. Como nós temos aqui uma altura de 0 a 1 e uma largura de t, a área do retângulo seria t e, portanto, a integral desta função vem a ser t sobre 2. Bom, isso é apenas uma intuição geométrica, nós faremos uma verificação analítica em seguida. A mesma observação pode ser feita para o caso das funções seno, elas são funções ortogonais, né, no intervalo de 0 a t, ou seja, sempre que eu tiver senos de frequências diferentes, o produto dessas duas funções integrado no intervalo de 0 a t é zero. Então, uma intuição geométrica de modo semelhante ao que fizemos para o caso das funções cosseno. Bom, as funções seno e cosseno, elas são ortogonais entre si para quaisquer frequências, né? Novamente aqui os produtos, só mostrando então que a gente tem as componentes que vão estar se cancelando em termos de áreas. Se fizermos o produto então de seno com cossenos de várias frequências, a situação é semelhante. Tá? Bom, mas como eu disse, é apenas uma intuição geométrica, mas não garante que isso funcione aí e que funcione em todos os casos. Então, nós vamos fazer uma verificação formal dessa propriedade. Então, o conjunto definido pelas funções seno e cosseno, esse conjunto de funções é ortogonal no intervalo de 0 a t, independente das suas frequências. Ou seja, se eu integrar de 0 a t a função seno de m, veja, m é aqui o múltiplo inteiro da frequência fundamental, m2πx sobre t, vezes cosseno de n sobre 2πx sobre t, essa integral deve ser igual a zero. Por outro lado, conforme nós já mencionamos, se eu tiver o produto de dois cossenos, com frequências m e n, isso deve produzir o mesmo resultado que a integral do produto de senos com frequências m e n, ou m e n múltiplos da frequência fundamental. Isso virá a ser igual a zero caso m seja diferente de n, e venha a ser igual a t sobre 2, caso m seja igual a n, né? Conforme a gente já mostrou também intuitivamente, que a área sobre a curva será a metade da área do retângulo com altura 1 e largura t. Então, vamos verificar esses casos um a um. Bom, primeiro aqui o caso em que temos o produto de seno e cosseno. Lembrando das relações trigonométricas que seno de A vezes cosseno de B pode ser escrito como meio de seno de A menos B mais seno de A mais B. Lembrando, seno de A menos B é seno A cosseno B menos seno B cosseno A. E aqui, então, seno de A mais B, seno de A cosseno B, mais seno de B cosseno A. E, portanto, ao somar os dois e dividir por 2, a gente preservou o seno A cosseno B, né? Certo? E cancelou
cosseno B, cosseno A. Bom, tendo essa expressão, vamos agora considerar a situação em que m é diferente de n. Tá? Teríamos, então, a seguinte integral. Né? Dado que este produto aqui é igual a isso, então a integral desse produto é igual à integral deste produto. Temos uma constante, vamos colocá-la aqui fora da integral, e temos, então, a integral de seno de a menos b mais seno de a mais b, e como a integral da soma é igual à soma das integrais, nós vamos então separar esses termos. E vamos analisar então o que é a integral de uma expressão como essa. Notem que nós vamos representar de forma mais genérica os termos m menos n ou m mais n simplesmente como k, ok? E lembrando que a integral do seno é menos cosseno, né? Esta aqui, lembrando, é a expressão que, uma vez derivada, eu obteria a expressão seno de k2πx sobre t. Então, esse é o valor da integral mostrada aqui à esquerda, avaliada, então, agora no intervalo de 0 a t. Bom, quando eu obtiver aqui, então, quando eu avaliar a t, eu passo a ter o argumento da função cosseno como k 2π, e, portanto, o múltiplo inteiro de 2π, cosseno desse ângulo, então é 1, passo a ter menos t sobre k 2π. E, naturalmente, quando x for igual a zero, cosseno de zero é 1, então passo a ter menos esse valor, ou seja, mais este valor, e o resultado naturalmente se cancela, isso é igual a zero. Bem, naturalmente que isto se aplica aos dois termos e, portanto, essa expressão como um todo vem a ser igual a zero. Né? Sempre que m for diferente de n, então o produto, a integral desse produto é igual a zero. Se m é igual a n, o que nós temos agora é a situação em que eu passo a ter seno de zero, que é zero, mais seno de 2 vezes m ou n. Certo? E, naturalmente, essa é uma situação em que nós podemos tratar o valor de 2n como sendo k, e, portanto, essa expressão também é igual a zero. Ou seja, sempre que eu tiver o produto de seno de x por cosseno de y, né, o produto, a integral desse produto é igual a zero. Vamos ver então agora os outros casos. Os outros casos envolvem então a situação em que eu tenho o produto de dois cossenos, o produto de dois senos. Lembrando também as nossas relações trigonométricas que cosseno A vezes cosseno de B é igual a metade de cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B. Lembrando, cosseno de A menos B é cosseno A cosseno B mais seno A seno B. E cosseno de A mais B é cosseno A cosseno B menos seno de A seno B. Portanto, os termos em seno se cancelam. E aqui, para mantermos os valores de seno, tudo que a gente precisa fazer é trocar o sinal e, portanto, cancelamos as expressões de cosseno A, cosseno B e ficamos apenas com a expressão seno A, seno B. Então, vamos lá. Para o primeiro caso, né, m diferente de n e a expressão aqui cosseno A, cosseno B. Isto, então, novamente a gente pode quebrar, né, como a integral dessa soma, quer dizer, e temos as somas das integrais. Vamos avaliar o que seria a integral de um desses elementos. De modo semelhante ao que fizemos antes, vamos substituir a expressão entre parênteses apenas por k. A integral do cosseno, né, desse argumento aqui mostrado, temos então essa expressão avaliada no intervalo de 0 a t. Seno de 0 é 0. Seno de um múltiplo de 2π, o múltiplo inteiro aqui de 2π,
é também zero, portanto, essa expressão, o valor da integral é zero. Logo, sempre que tivermos cosseno vezes cosseno, essa expressão será zero. Mas notem que, quando a gente tem o produto de senos, isso também é expresso como a integral de cossenos. A única diferença é que nós teríamos a troca do sinal mais por menos, mas cada um desses termos é zero. Então, no primeiro caso do produto de dois cossenos, teríamos zero mais zero, enquanto que no caso dos senos, zero menos zero. Portanto, o caso do seno é semelhante e igual a zero. Note que consideramos apenas até agora o caso de m diferente de n. Quando m for igual a n, nós temos agora a seguinte situação. Bem, o cosseno de a menos b, naturalmente, quando m menos n, quando m igual a n, é zero, cosseno de zero é 1, né? Mais o cosseno da soma. E para o caso do seno, nós teríamos cosseno de zero menos o cosseno da soma, que é 2n. Naturalmente, que nós já sabemos o valor da expressão da integral do cosseno, avaliado ali de 0 a t, isso aqui é zero, nós fizemos isso anteriormente. Ficamos, portanto, com meio da integral de 1 dx. A integral de dx é t, vezes meio, então t sobre 2, o mesmo acontece aqui para o segundo caso, assim como nós já havíamos, inclusive, verificado visualmente, né? Então, com isso, nós concluímos a verificação da ortogonalidade das funções seno e cosseno, que são utilizadas, então, como funções de base para esse espaço funcional, e o operador, então, transformada de Fourier faz a projeção das nossas funções, dos nossos sinais, imagens, nessas funções de base. Com base na verificação da ortogonalidade das funções seno e cosseno, agora nós temos todas as ferramentas necessárias para obter um mecanismo de recuperação dos demais coeficientes. Assim, podemos considerar integrar o produto da função original, a função f de x, com uma função cosseno com uma dada frequência múltipla da frequência fundamental, ou o produto por uma função seno com frequência múltipla da frequência fundamental, e neste caso estaremos eliminando então todos os termos da expressão, exceto um deles. Se não, vejamos, dada a integral do produto de f de x por cosseno de 2π sobre t u, que é o múltiplo inteiro da frequência fundamental x, isto aqui vai resultar, então, na eliminação de todos os termos em seno e todos os termos em cosseno, exceto aquele correspondente a esta frequência. Portanto, esse produto é equivalente a este resultado aqui, AU, cosseno de 2π sobre t ux, vezes cosseno de 2π sobre t ux. Lembrando que este termo é constante, ele pode vir, então pode ser colocado fora da integral, e nós já vimos que a integral do produto dessas duas funções, mesma frequência, pode ser representada então na forma desse gráfico, e nós também já derivamos ali, que corresponde então a t sobre 2. Logo, a integral desse produto é igual a u vezes t sobre 2. E, por consequência, nós podemos obter o valor do coeficiente AU para qualquer valor de U, como sendo, então, 2 sobre t vezes a integral deste produto. O caso do seno é semelhante, né? Os valores de BU podem ser obtidos como 2 sobre t
integral de 0 a t, f de x vezes seno de 2π sobre t, o x dx. Tá? Bem, obtivemos agora, então, expressões para obter, então, todos os coeficientes A's, não, U's, e todos os B's, U's. Naturalmente que, neste momento, estamos ainda utilizando três expressões diferentes, uma para a obtenção do A0, outra para os AUs, os demais AUs, e uma terceira para os PUs. Na nossa próxima aula, nós vamos então verificar como, utilizando a fórmula de Euler, nós podemos obter uma única expressão para a obtenção de todos os coeficientes simultaneamente. Ok, agora que nós já entendemos intuitivamente o que é a transformada de Fourier, esse operador de projeção, e já entendemos como obter esses coeficientes, nós podemos falar da série de Fourier em 2D. Nós estamos interessados em imagens, objetos bidimensionais. Naturalmente, fizemos toda a primeira parte aqui de derivação em 1D, porque ela é mais simples, né, de ser feita. Mas, então, vamos considerar agora o que seria a representação de um sinal 2D, aqui f de x, y, no contexto, então, da série de Fourier. Ele seria obtido, então, como a soma de coeficientes A, agora UV, né, índices UV e não apenas AU, e coeficientes B de UV, multiplicados então por funções cosseno e seno, de modo semelhante ao que tínhamos anteriormente. Note, entretanto, que a gente tem agora coordenadas x e y, além das nossas coordenadas, os nossos índices de frequências fundamentais, U e V. Neste caso, o valor de t, que era o nosso período, foi substituído agora por períodos na dimensão x e na dimensão y, respectivamente. No caso de uma imagem, m representaria o número de colunas, ou seja, o período na direção x, e v o número de linhas da imagem, o período na direção vertical. Ok? Bom, o nosso sinal f de xy, ele vai ser representado por dois conjuntos de arrays, né? Matrizes aqui de coeficientes, porque agora eu tenho para coeficientes A que variam de acordo com os valores de U e V, e o mesmo para B. Tá? Vamos dar uma olhada então como ficam essas funções de base, lembrando que a função cosseno ela tem um único argumento, e assim também seno, é cosseno de um ângulo e seno de um ângulo. E a gente precisa, então, a gente utiliza um artifício para representar, avaliar essa função nas coordenadas x e y no espaço. Notem que essa expressão mostrada aqui representa um produto escalar entre as dimensões espaciais e de frequência. Bom, vamos então visualizar o que seria essa função de base, por exemplo, para a representação desse domínio de Fourier. Lembrem-se que eu falei que a função cosseno, tanto a função cosseno quanto a função seno possuem um único argumento, é um ângulo. E a gente então construiu um mecanismo para avaliar essa função para valores de x e y, né, nesse domínio espacial. Neste caso, nós consideramos aqui o valor de U, o múltiplo da frequência, nessa dimensão igual a 2, e na direção vertical aqui, o múltiplo igual a 1. Então, o cosseno aqui completa 2 ciclos ao longo dessa dimensão, e o único ciclo
ao longo da outra dimensão. Vamos ver então como é que seria isso aí. Então, ao longo de uma das dimensões, ele completa 2 ciclos, ao longo da outra, um único ciclo. Tá? Ou seja, 2 vezes a frequência fundamental ao longo da dimensão x e 1 vez a frequência fundamental ao longo da outra dimensão. Bem, nós podemos dar uma outra interpretação para esse mecanismo aí, que é o seguinte: tratar linhas ou isolinhas desse sinal. Então, por exemplo, se nós fixarmos uma das componentes aqui, né, porque o valor de y então fixa um valor ao longo de cada uma das linhas em que eu vario x, nós podemos então imaginar esse sinal como sendo um conjunto de cossenos ao longo de cada uma dessas linhas. Entretanto, sempre que eu mudo de uma linha para outra, ou seja, sempre que eu incremento o valor de y, eu estou mudando o valor de fase associado àquele cosseno, à avaliação daquele cosseno. Tá? Então vamos ver como é que ficaria isso aí na prática. Então, neste caso, vejam bem, eu continuo tendo 2 vezes, né, a frequência fundamental, 2 períodos ao longo de uma das dimensões, enquanto que na outra eu tenho apenas um ciclo acontecendo. Mas a cada momento, a cada isolinha aqui, o valor da função cosseno é avaliado com uma alteração de fase. Vejam que ela vai sendo avaliada, começa a ser avaliada em alturas diferentes. Vamos aqui tocar mais uma vez, então, para que vocês possam observar. Então, vejam bem, esta é a avaliação, então, desta função aqui. Então, 2 períodos, 2 ciclos ao longo de uma das dimensões e um ciclo apenas ao longo da outra dimensão. Isso define a superfície que caracteriza uma das funções de base para a avaliação da transformada de Fourier, para a projeção. Bom, naturalmente que nós podemos fazer algo semelhante, né? Considerar, por exemplo, as isolinhas ao longo da dimensão x e fazer, então, uma avaliação análoga à que foi feita aqui. Temos agora uma representação do que seriam as funções de base, no caso da função seno, considerando os múltiplos u e v das frequências fundamentais ao longo de uma dimensão e da outra. Então, neste caso, quando u e v forem ambos zero, nós teremos então seno de zero, aqui representado pelo valor 127, representado como cor. Veja bem, ao longo da direção horizontal nós temos um ciclo, então o valor começa em 0, sobe então para 1, volta a 0, vai a menos 1 e volta a 0. Aqui 2 ciclos ao longo desta direção, 3 ciclos e assim sucessivamente. Ao longo da outra direção, mantendo 0 ciclos na direção horizontal, aqui nós teríamos um ciclo, então, a vertical, 2 ciclos, 3 ciclos, etc. E aqui, então, a combinação dos 2 casos, né? Então, eu completo um ciclo na direção vertical e outro na direção horizontal. Essa combinação me permite, então, ir orientando essas imagens de seno. Temos aqui
o equivalente do cosseno. Cosseno de 0 é 1, que é representado em branco. Então, um ciclo começa em 1, vai a 0, vai a menos 1, volta a 0 e vem a 1. 2 ciclos, 3 ciclos na horizontal, 0 de variação na vertical. Aqui, 0 de variação na horizontal, é apenas variação na vertical, é que a combinação de cada uma das possibilidades. Notem aqui representado apenas para múltiplos até 3 da frequência fundamental em cada uma das direções. Aqui também nós estamos assumindo que m igual a n igual ao t que usávamos antigamente, né? Mas as imagens não precisam ser quadradas. Eu posso aplicar a transformada de Fourier a imagens retangulares e mostrei isso para vocês com os exemplos de fotografias, né? Notem, portanto, que cada uma daquelas imagens, cada uma daquelas fotografias, elas foram decompostas em uma soma de funções como essa, de imagens como essas, escaladas pelos seus respectivos coeficientes. Cada uma das imagens de base tendo exatamente as mesmas dimensões da imagem original e multiplicados pelos seus respectivos coeficientes. Ao se somar essas imagens, você reconstrói então as imagens de referência. Em outras palavras, nós podemos decompor qualquer imagem como uma soma escalada de imagens como essas aqui, que são as funções de base, são as nossas imagens que representam nossas funções de base. Conforme já visto, uma imagem pode ser interpretada como uma função. No caso, a série de Fourier ela é aplicável a sinais periódicos. Então, nós vamos estar tratando uma imagem como um período de uma função periódica e assim vamos poder utilizar todo esse ferramental e tratar então a imagem como uma combinação linear de funções de base 2D. Nesse caso, a imagem mostrada à esquerda seria vista como um período de uma função periódica, como a mostrada aqui à direita. Mas na prática, nós precisamos manipular apenas um único período, ou seja, a imagem original. Aqui temos então exemplos de reconstruções novamente, tanto para a imagem em tons de cinza como para a imagem colorida. E, conforme eu já havia mencionado, a transformada de Fourier ela se aplica apenas a sinais, a funções escalares. E, portanto, para aplicá-las a imagens coloridas, nós precisamos aplicar a cada um dos canais separadamente. Notem que, à medida em que nós vamos acrescentando mais e mais termos de altas frequências, a imagem então vai ficando gradativamente mais bem definidas. Notem, por exemplo, os olhos da criança ainda não estão suficientemente definidos à medida em que nós vamos acrescentando frequências mais altas, eles vão ficando cada vez mais bem definidos. Ok. Aqui temos mais um exemplo desta reconstrução incremental, né, onde nós vamos adicionando frequências progressivamente mais altas para reconstruir os detalhes da imagem. Notem que, na prática, nós não vamos estar reconstruindo imagens assim, de maneira incremental. Nós vamos obter os coeficientes a partir da decomposição, a partir da aplicação da transformada de Fourier, e nós vamos reconstruir a imagem de forma integral, instantânea, utilizando então a combinação linear. Esse procedimento que eu estou utilizando aqui é apenas para que vocês percebam então o impacto de cada uma das frequências no detalhamento da imagem. Então, as imagens, as frequências mais baixas, elas provêem então uma representação, uma base sobre a qual as frequências mais altas são acrescentadas e vão então refinando o resultado.
Aqui mais um exemplo de reconstrução utilizando tanto a imagem em tons de cinza como uma imagem colorida. Tá? Novamente, vamos acrescentando mais e mais detalhes, refinando a imagem. Nós podemos então sumarizar os principais pontos discutidos na aula de hoje como sendo: a transformada de Fourier é um operador de projeção. Ela projeta uma função f em uma base de funções ortogonais representadas por seno e cosseno. Ao realizar tal projeção, ela computa os coeficientes necessários para a representação de f nesta base funcional. E cada coeficiente mede a ocorrência de uma dada frequência na representação de f. Okay? Isso conclui a nossa aula de hoje.